Eu estou aqui para mais um vídeo, para mais uma aula sobre cinética química. Mas agora a gente vai abordar com um pouquinho mais de detalhes a teoria das colisões. Na aula anterior, eu comentei com vocês sobre os fatores que afetam a rapidez das transformações químicas e nós também abordamos de modo bem breve, né, bem rápido, sobre o que é necessário para que as transformações químicas aconteçam. E é, na verdade, esse o objetivo da teoria das colisões. Essa teoria explica como que as transformações químicas ocorrem. Para que toda e qualquer reação química aconteça, é necessário que haja entre as partículas, entre os átomos, choques, colisões entre elas, para que assim possa acontecer a formação de novas ligações e de novas substâncias, que é o que acontece nas reações. Porém, nem todas as colisões, nem todos os choques levam à formação de novas substâncias. Somente os choques chamados choques efetivos é que promovem a ocorrência das transformações químicas. Então, galera, coloquei aqui para vocês, ó, todas as transformações químicas ocorrem por meio das colisões. Porém, nem todas as colisões favorecem a recombinação dos átomos. Somente os chamados choques efetivos permitem que a quebra e a formação de novas ligações, promovendo a formação de novas substâncias. E o que é necessário nesses choques efetivos para que ocorra a quebra e a formação de novas ligações e de novas substâncias? São necessários, nesses choques, que haja quantidade de energia necessária e também orientação adequada. Aqui, pessoal, eu tenho para vocês um esqueminha que mostra o que acontece nas transformações químicas. Durante os choques entre as partículas, nós temos uma estrutura intermediária. Então, aqui nesse primeiro esquema, olha, eu tenho os reagentes e, simbolizando aqui, ó, essa cor rosa simboliza a molécula de gás hidrogênio. E essa cor verde representa a molécula do iodo. Então, pessoal, antes desses reagentes formarem os produtos, eles formam uma estrutura intermediária. Essa estrutura intermediária, ela é chamada de complexo ativado. E aqui, nesse primeiro esquema, eu tenho a representação de uma colisão efetiva com orientação e energia suficiente para formar complexo ativado e os produtos. Aqui nesse outro esquema, eu tenho os mesmos reagentes, mas eu posso ver aqui que eu tenho um complexo ativado diferente desse primeiro. Por quê? Porque os choques aqui não foram efetivos, né? Não tiveram a orientação adequada. Portanto, nesse caso, eu não tenho a formação dos produtos. Então, quando eu tenho um choque efetivo com a quantidade de energia e a orientação adequada para ocorrer, eu tenho a formação de uma estrutura intermediária na reação. Essa estrutura intermediária, ela é chamada de complexo ativado. E o complexo ativado, tudo nele é intermediário. Eu tenho substâncias intermediárias e também ligações intermediárias entre os átomos acontecendo. Então, aqui, ó, eu tenho um outro esqueminha para mostrar para vocês. Como reagentes, a gente tem o gás nitrogênio e o gás oxigênio, ambos formados por dois átomos, né, de cada elemento químico. Esses gases interagem entre si,
essas partículas se chocam com quantidade de energia e com uma determinada orientação adequada e vão formar o complexo ativado, que é essa estrutura intermediária com ligações intermediárias também. Em seguida, a gente tem a formação dos produtos, que é o óxido de nitrogênio. Aqui formamos duas partículas dessa substância. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei para vocês a definição do que é o complexo ativado. Então, entendam aí a cronologia dos fatos, né? A gente tem as colisões efetivas, os choques efetivos entre as partículas. Qual é o próximo passo na transformação química? A formação do complexo ativado, que é essa estrutura intermediária. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a energia, né? Como eu falei para vocês, toda e qualquer transformação química precisa dos choques e precisa de uma quantidade de energia para que a transformação, para que a reação aconteça. Essa quantidade de energia, a gente pode chamar de energia de ativação. Aqui, pessoal, coloquei um esqueminha para que vocês entendam o que representa a energia de ativação em uma reação química. Então, imagina, né? A gente tem ali uma pessoa querendo levar, né, essa rocha aqui de uma posição A para uma posição B. Mas no meio dessas posições, eu tenho um obstáculo, né? Eu tenho uma montanha. Então, quanto maior esse obstáculo, mais energia eu vou precisar para chegar a essa rocha da posição A para a posição B. Do mesmo jeito, isso acontece com as transformações químicas. As transformações químicas precisam superar uma barreira para sair aqui dos reagentes, que seria a posição A, para os produtos, que seria a posição B. Então, a energia de ativação nada mais é do que a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado e, consequentemente, para a ocorrência da reação. Agora, e o catalisador? Eu também falei um pouquinho sobre o catalisador no vídeo anterior, né? Mas aqui eu vou relembrar um pouquinho qual é a dinâmica aí do funcionamento de um catalisador. Então, existem fatores, né, que aceleram as reações, que afetam a velocidade das transformações químicas, e um deles é o catalisador. Então, o catalisador, antes de dar a definição dele, eu vou mostrar aqui para vocês esse esqueminha, né? Então, nesse esqueminha aqui, eu tenho os sapinhos querendo passar de um lado para o outro. Então, eles estão num lugar que eles estão secos, eles querem ir para um lago aqui, né? Para se banhar. Só que no meio do caminho aqui, eu tenho uma barreira, certo? Nesse caso, eu tenho uma barreira alta. Então, os sapinhos aqui vão precisar de uma quantidade de energia muito alta para transpor essa barreira. Mas eu tenho aqui uma segunda situação, onde essa barreira ficou menor e esses sapinhos agora precisam de menos energia para transpor a barreira. Portanto, pessoal, fazendo uma analogia, é isso que o catalisador faz. Ele diminui essa barreira aqui. Portanto, os reagentes, a reação, desculpa, precisa de uma quantidade de energia menor para que a reação aconteça. Então, eles criam um caminho alternativo com menor energia de ativação, fazendo com que a reação se processe de maneira mais rápida. Então, se eu tenho uma barreira menor de energia para transpor, a minha reação ela vai ser, então, mais rápida. Portanto, reações que exigem menor energia de ativação ocorrem mais facilmente, ou seja, com maior velocidade. E isso a gente também pode ver aqui no esqueminha, né? Quando eu tinha uma barreira alta, eu
tinha somente um sapinho aqui transpondo a barreira. Agora, quando a minha barreira diminuiu, mais desses sapinhos conseguiram transpor a barreira. Tudo bem? Graficamente, esse gráfico é o mesmo que eu coloquei na aula anterior, né? Para representar aí. Então, em cinética química, nós temos muitos exercícios onde os gráficos aparecem, né? Então, nesses gráficos, eles têm, na grande maioria das vezes, o mesmo formato, né? É sempre no eixo Y eu vou ter a energia e no eixo X o caminho da reação. Então, graficamente, representando a informação do slide anterior, a gente tem aqui, ó, que quando eu tenho uma reação com o catalisador, que é essa aqui representada pela linha vermelha, eu tenho uma barreira menor, portanto, eu tenho uma quantidade de energia de ativação menor para a reação acontecer. É por isso que na presença de um catalisador, uma reação química acontece de modo mais rápido. Uma outra situação onde a gente representa também através de gráficos é quando a gente tem reações endo e exotérmicas. Lembrando, né, lá no primeiro ano eu dei essa definição para vocês, né? O que são reações endo e exotérmicas. Exo é aquela reação que libera energia e endo é aquela reação que absorve energia. Então, como que a gente percebe isso através dos gráficos, né? Aqui no eixo Y a gente tem a entalpia, que nada mais é do que a energia também. Então, aqui a gente tem representado, olha, os reagentes, onde eu tenho uma determinada quantidade de energia, e aqui eu tenho os produtos. Aqui, seguindo o caminho da reação, eu tenho, ó, nesse pico aqui da curva, eu tenho a formação da estrutura intermediária, que é o complexo ativado, e essa diferença entre o complexo ativado e a energia que eu tinha no início é a quantidade de energia necessária para a reação acontecer, que é o que nós chamamos de energia de ativação. Portanto, pessoal, se vocês olharem nesse gráfico aqui, ó, a quantidade de reagentes, ela está maior que a quantidade dos produtos. Isso significa que a reação perdeu, que o sistema perdeu energia. Portanto, se o sistema perdeu energia, a gente tem aqui uma reação exotérmica. Enquanto nessa outra situação, eu tenho a quantidade de energia dos reagentes e a quantidade de energia dos produtos. A quantidade de energia dos produtos, ela é maior que a quantidade de energia dos reagentes. Isso significa que houve um ganho de energia pela reação. Portanto, ela absorveu e a gente tem o saldo de energia positivo, maior do que zero. Lembrando, né, que aqui nós temos a estrutura, a formação da estrutura intermediária, que é o complexo ativado, e essa diferença entre a formação do complexo ativado e a energia dos reagentes a gente chama de energia de ativação. Mas, pessoal, como então uma reação acontece? Uma reação ela vai acontecer através de várias etapas. E essas várias etapas é o que nós chamamos de mecanismo de reação. Então, uma reação acontece sempre em várias etapas e o conjunto dessas etapas a gente chama de mecanismo. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo que é dessa reação aqui, né? Do ácido bromídrico em contato com o gás oxigênio, formando água e o bromo. Então, essa aqui é a reação global do processo, tá? Vocês sempre viram a reação nesse formato aqui, que é o que vai acontecer. Porém, se a gente fosse estudar ela passo a passo, analisando os complexos ativados, nós teríamos um mecanismo de reação, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então,
qual é o caminho mais provável que essa reação teve aí para acontecer? Então, numa primeira etapa, eu tenho lá uma partícula do ácido bromídrico em contato com o gás oxigênio, formou um intermediário, que é esse aqui, ó, HOOBr. E o engraçado é que essa etapa aqui é a etapa lenta da reação. Ou seja, é a etapa que demora mais para acontecer, onde eu tenho a maior quantidade de energia. Então, nessa primeira etapa aqui, eu preciso de mais energia para a reação acontecer. Mas essa foi só a primeira. Continuando o caminho da reação, essa estrutura intermediária, que é um complexo ativado, vai encontrar com uma nova partícula do ácido bromídrico e vai formar dois intermediários iguais aqui, que é o HOBr. Só que essa etapa aqui, ó, ela já acontece de modo mais rápido. Continuando o caminho que ela percorre, um desses complexos vai encontrar com outra partícula do ácido bromídrico, formando agora a água e o bromo. Essa etapa também é a etapa rápida da reação. E em seguida, a segunda partícula desse complexo ativado, dessa estrutura intermediária, encontra com uma outra partícula do ácido bromídrico, formando água e bromo. Vocês perceberam que essas estruturas intermediárias, elas foram consumidas ao longo da reação, ou seja, no final elas não existem mais. É por isso que nós temos essa equação global. Então, eu tenho quantas partículas do ácido bromídrico aqui? 4. Por isso que vai ser representado dessa forma. Quantas partículas, né? Uma de O2, duas de água e duas do ácido bromídrico. Lembrando, né, que esses números aqui indicam o número de partículas em mol, ou seja, 4 mols do ácido bromídrico precisa de 1 mol do gás oxigênio, formando 2 mols de água e 2 de bromo no estado gasoso. Tudo bem? Então, percebam, essa reação ela aconteceu em 4 etapas, onde os intermediários foram consumidos, e a primeira etapa é a etapa lenta da reação. Ela demora mais para acontecer porque ela precisa de uma maior quantidade de energia para ocorrer também. Portanto, a etapa lenta, ela é a etapa que determina a rapidez de todo o processo. Por isso que ela é determinada como etapa determinante da rapidez da reação. Ou seja, a etapa lenta, é que vai determinar o quão rápida uma reação acontece. Por isso que ela é chamada de determinante. Pessoal, essa foi a aula sobre teoria das colisões. Tendo dúvida, é só me chamar. Vocês podem enviar as atividades realizadas através do e-mail ou mesmo através do Google Class. E também, para quem se interessar, eu preparei um material de apoio, né? Com alguns textos e sugestões de vídeo também para aprofundamento desse tema. Tudo bem? Um beijão para vocês e até a próxima!